Será a primeira, João? Essa Bíblia. Claro que tem essa Bíblia aí. Eita aí. Então vamos lá, com João capítulo de número 10. Hoje sendo dia 10 de agosto, a gente vai falar um pouco sobre esse João 10. Todo mundo achou? Graças a Deus. E aí diz que Jesus, ele é o nosso pastor verdadeiro. E diz assim, Jesus disse, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula ao muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele, e as ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai à frente delas e elas seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão a um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Vou parar aqui um pouquinho desses 6 versículos primeiros e explicar alguma coisa. Quando Jesus fala que ele é a porta e as ovelhas só entram pela porta que ele está, quando eu e minha esposa nós fomos lá para, acho que era em Minas Gerais, né? São José dos Campos. Aí nós vimos e conhecemos um aprisco. E é que é longe, mas eu queria levar todo mundo lá no aprisco para ver como que é que as ovelhas ficam no aprisco. O aprisco é um lugar fechado e tem aonde elas ficam, onde elas vão dormir. Onde elas vão dormir não tem a porta. A porta é sem porta. As ovelhas podem entrar e sair toda hora. Por que isso? E por que Jesus fala que é a porta? Porque o pastor das ovelhas, ele dorme na porta das ovelhas. Ele é a porta. Ele fica ali cuidando das ovelhas para que nenhum lobo entre e para que nenhuma ovelha saia durante a noite. Que a noite, quando está escura, é um ambiente perigoso para a ovelha. Então, o pastor de ovelhas, eles ficam na porta. E aqui Jesus fala o quê? Que ele é a porta. Então, ele fica ali. E quando as ovelhas ficam nesse lugar fechado e o pastor fica na porta, não tem janela. Então, a porta é o único lugar que entra o ar, entra o vento. Quando entra o vento das ovelhas, o que faz as ovelhas terem segurança é o cheiro do pastor na porta. Olha que coisa interessante. Porque elas sabem que o pastor está tomando conta delas ali enquanto ela está lá. Então ela fecha o olho, quando a gente está dormindo, a gente não sabe como está funcionando o nosso organismo, mas o nariz cheira, o nariz sabe e percebe o quê? Que o pastor das ovelhas está na porta. E aí por isso que ele fala que ela reconhece ele e só ele, e não vai seguir nenhum estranho, porque ele está sempre com elas. E aí depois do 7 em diante diz assim, então Jesus continuou, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz dele. Não darão atenção à voz dele. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Ainda dá para acentuar isso, né? Que ele é a porta novamente, onde todas as ovelhas passam, e que tudo que veio antes dele não era dele. E aí Jesus diz, o bom pastor, no capítulo, versículo 11 em diante, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida para as ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro e ele não é o pastor das ovelhas. E as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, as abandona e vai longe. E foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. Eu queria só ler até aqui, irmãos, e depois a gente vai pular. Quando o lobo ataca, ele, além de pegar uma ovelha, o lobo quando é um só, ele vai pegar uma ovelha. Mas as ovelhas assustadas, elas vão sair em quê? Elas vão se espalhar. A função do pastor é juntar as ovelhas. E quando uma é atacada, elas ficam com tanto medo que elas se separam. E elas esquecem do pastor que está tomando conta delas.
Por isso que o pastor tem que estar sempre... O pastor a gente tem um jargão cristão e evangélico que fala que o pastor tem que ter cheiro de ovelha. É por isso, porque quando o lobo atacar uma, elas verem aonde está o pastor e não se espalhar, elas ficarem em volta do pastor para ser acolhida. Então, isso que Jesus quer falar para ele, para as ovelhas, não, para as pessoas que estavam seguindo ele. Falar, quando vocês forem atacados, não fujam, venham para o pastor, que o pastor lhe dará segurança e lhe dará liberdade, que ele fala que pode entrar e sair a qualquer instante. E aqui eu também acentuei o versículo 16, que diz: tenho outras ovelhas que não são desse curral. Eu preciso trazer estas também, e elas ouvirão a minha voz, e então se tornarão um rebanho com um só pastor. Irmãos, aqui Jesus Cristo estava falando para judeus, só para os judeus. E aí ele fala o que para o judeu? Ele fala, olha, eu tenho outras ovelhas que não são desse curral. Eu tenho outras ovelhas que ainda não são judias. Elas não são judeus. Eu vim para os judeus, mas os judeus não o quiseram. A palavra de Deus fala, eu vim para os meus, mas os meus não me quiseram. E aí ele abriu e expandiu para todos. Então aqui está dizendo exatamente isso, que ainda tem ovelhas que não são desse curral. Porque aqui Jesus ainda não estava falando para os gentios. A pregação para os gentios começou com Jesus. Ele falando com pessoas que eram de Samaria, ele falando com pessoas que ninguém mais queria. E pessoas que ninguém mais queria, eu estou me relacionando a eu e vocês. Todos nós, ninguém queria a gente, né? Só Jesus escolheu a gente, Jesus separou a gente. Nós éramos como aquela samaritana, né? Exatamente, nós éramos ovelhas perdidas. E aí ele nos acolheu como ovelhas e como ovelhas eleitas por ele. É um privilégio absurdo, né, irmãos? E aí 19 ele diz, quando ouviu isso, o povo se dividiu de vez. E muitos diziam, ele está dominado por um demônio. Quando Jesus começa a falar a verdade, irmãos, as pessoas sempre falam que quando a gente ouve uma coisa que a gente não quer ouvir, a gente quer tirar uma saída. E a saída dos fariseus era, ele está endemoniado. Vamos expulsar ele. Por quê? Porque ele está confrontando os nossos pensamentos e o nosso jeito de fazer as coisas. E aí as pessoas querem fugir, irmãos. As pessoas, quando elas estão muito acomodadas, elas não querem mudar de vida. E Jesus Cristo veio para a gente mudar de vida. Hoje nós estamos numa manhã chuvosa, uma manhã com frio. O nosso corpo queria o quê? Ficar embaixo das cobertas. Mas e por que a gente veio? A gente veio para comer? Não, a gente veio para a palavra de Deus. Então é necessário que a gente abra a mão E se eu falar isso na igreja, falar, quem que ficou dormindo ontem? Pô, por favor, né? Tinha que vir hoje no café da manhã. Mas não vai falar, pastor, mas ontem era sábado, eu não trabalhava, eu tinha que descansar. Se tinha que descansar, a gente tem a vida toda para descansar. Depois que a gente morre, a gente vai para a glória. Põe na cabeça que o nosso descanso não é aqui, é lá na glória. Exatamente. Se nós não matar nossa carne aqui, não vai chegar nunca lá para descansar. Porque exatamente, porque se a gente der voz à nossa carne, irmãos, a gente não vai fazer o que o Espírito quer. Eu preciso, eu mereço, né? Isso. Mereço. Então, a gente merece. Só que quando a gente vê a cruz de Cristo morto, ensanguentado, aí a gente fala, eu não mereço. Não é que eu não mereço que Cristo morreu por mim, eu não mereço morrer crucificado. E aí, do versículo 22 em diante, diz que o povo começou a rejeitar Jesus. E no 24 diz assim, então o povo se ajuntou em volta dele e perguntou, até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga-nos com franqueza se você é ou não é o Messias. Irmãos, as pessoas elas queriam que Jesus falasse quem ele era, as atitudes que ele fazia, tudo que ele fazia para que ele fosse o quê? Ele fosse colocado como Messias, mas as pessoas queriam ouvir da boca dele. Às vezes a gente tem os milagres acontecendo na nossa vida que a gente não acredita. A gente quer que apareça um anjo de branco na nossa frente falando que ele é Jesus e que está cuidando de tudo. Quando você acordou hoje pela manhã, a gente tem que ser grato. Por quê? Porque a gente não estava naquele avião que caiu. A gente tem que ser grato. Grato por quê? Porque a gente está hoje aqui sentado à mesa, todos nós vivos. A gente tem que ser grato. Por quê? Porque tem muitos que estão no leito
lá no UPA e não consegue estar aqui hoje. Então a gente tem que ser grato pelas essas coisas. E a gente tem que ver Jesus nisso também, irmãos. O Espírito Santo de Deus, a misericórdia dele se renovando toda manhã quando a gente acorda. E aqui a gente não precisa, aqui é o que o anjo apareça na nossa frente e fala, eu sou Jesus, pronto, agora tá bom, você tá feliz? Agora eu vou te acordar. A gente não precisa disso, porque ele já dá o quê? Ele dá a intenção do que ele veio fazer. Nós precisamos saber que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Amém. Amém? Glória a Deus. Mas Jesus disse, né? Muito virá meu nome. Isso, e a gente tem que ver. E como que aqui o povo... aqui nós vamos ver, quer ver que ele vai falar aqui no 32, ele diz, eu fiz diante de vocês muitas coisas boas que o Pai me mandou fazer. Por causa dessas coisas boas que vocês querem me matar, porque Jesus começa a fazer as coisas, Jesus começa a demonstrar que ele é Deus, que ele é o Filho, que ele é o Messias, aí o pessoal quer matar ele. E aí ele fala, pelas coisas boas que eu fiz, vocês querem me matar? E ainda Jesus aqui, no 34 e no 35, é bem interessante, que eu até anotei aqui para falar. Então Jesus afirmou, na lei de vocês está escrito que Deus disse, vocês são deuses. Sabemos que as escrituras sagradas sempre dizem a verdade. E sabemos que, de fato, Deus chamou de deuses aqueles que receberam a sua mensagem. Aí eu falei, não, isso aqui precisa ser bem explicado, porque senão as pessoas vão achar que são deuses. No Antigo Testamento, os juízes eram chamados de deuses. E porque eles agiam no lugar de Deus e na administração da justiça humana. Mas, pastor, onde está escrito isso? No Salmo 82, versículo 6 até o 8. Diz a respeito que os homens que eram juízes na época, eles eram chamados de deuses, porque ele está com o poder de prender, o poder de matar e o poder de justificar o que ele fez. Mais ou menos como a gente está vivendo hoje no Brasil, né, irmãos? Porque as pessoas, elas pensam que elas são deuses que podem dar a vida e tirar a vida a hora que elas querem. E não é bem assim. E não é bem assim. Ele deu, ele pode tirar. Isso. E aí, o que Jesus queria falar com tudo isso? Que para que os fariseus examinassem tudo o que ele estava fazendo. Se vocês são mestre da lei, então vocês têm que conhecer a lei e saber que eu estou dentro da lei e eu não posso ser apedrejado. Por quê? Porque eu não cometi nenhum pecado. E ele falava exatamente isso, mas as pessoas queriam achar uma brecha para ele, para crucificar, para matar e para escarnecer Jesus. E, irmãos, e Jesus está no versículo 10, o povo rejeita Jesus, as pessoas rejeitam Jesus e ainda hoje muitos rejeitam Jesus como se ele não fosse a verdade nas nossas vidas. A gente acaba rejeitando porque a gente quer uma verdade que conduz com a nossa carne, conduz com a vontade da nossa carne, que conduz com a vontade eu quero alguém, porque nem nos nossos governantes, eu quero alguém que me pague um salário para me ficar em casa. Eu quero um auxílio, eu quero uma ajuda, eu quero... é tão bom ficar em casa, eu queria que isso caísse no meu colo. Não é muito bom, não. E não é, irmãos, não é. O que deixa o ser humano vivo é a produção, é você produzir alguma coisa. E outro dia eu vi uma frase bem interessante que dizia que todo trabalho beneficia alguém. E o ato de você beneficiar alguém tem que alegrar o seu coração. Porque quando a gente dá marmita da rua, eu fico mais feliz do que a pessoa que recebe. Porque é um prazer absurdo. Isso é cientificamente comprovado. Agora, por que no trabalho, quando eu estou trabalhando para a Avenida, eu estou limpando a casa da Avenida, e aí eu acabo de trabalhar, quem foi beneficiado? A Avenida. Então eu estou trabalhando em benefício da Avenida. Mas a Avenida vai me pagar. Sim, ela vai me pagar. Mas eu preciso fazer um bom trabalho, porque é a casa onde ela vai ficar. Então, ela precisa ver que a casa foi bem limpa, para que ela também se aproxime mais de mim. Fala, tá vendo? Ele trabalhou bem. O beneficiado foi ela, e eu tive uma parte do benefício também, que foi o dinheiro recebido. Mas o maior beneficiado foi ela. Você nunca perdeu o serviço. Exatamente. E, irmãos, a gente tem que crer nisso, que tudo que nós fazemos é em benefício de alguém, e esse benefício de alguém traz-nos prazer em ficar vivo.
Por isso que a gente, quando fala, eu quero viver só de benefício, não vive, irmãos. Não vive. Vocês vão ver que eu estou vivendo um pouco isso com a minha mãe, que a minha mãe ela mudou e ela está vivendo na casa junto com a minha irmã. E todas as vezes que a gente quer agradar a minha mãe é fazer tudo para ela. Não. Quando eu faço tudo para minha mãe, eu estou matando a minha mãe. Porque eu não estou deixando ela produzir, eu não estou deixando ela fazer alguma coisa. Exatamente. A nossa vida, ela é uma produção constante. Nós precisamos estar produzindo alguma coisa para ficar feliz. Se a gente fica em casa sem fazer nada, nós vamos definhar e nós vamos morrer. Então, Deus... Aí vem dor. Não sei de onde vem tanta dor. Exatamente. Eu tenho um exemplo. Teve uma época que eu estava com muita dor e vi questionando, meu Deus, eu tô com tanta dor e eu não consigo esse benefício, Senhor. Aí, né, mesmo já com um serviço, aí o Senhor falou assim, ó, eu te dei um benefício, trabalhando na Leia, né? Foi o dinheiro que seria do governo, eu estou trabalhando, ganhando ele lá. Glória a Deus. Né? O Senhor me fez eu enxergar isso. Você viu? Falei, muito obrigado, Senhor. Digno, eu não né? preciso depender de governo. Preciso Isso. depender de Deus, não do governo. Isso. E aí eu fui para lá para pegar de novo, para ver se eu conseguia, né? Aí as mulheres falam assim, não, você tem que falar que você não mora com seu marido. Eu falei, vou mentir? Vai mentir. Vou perder a minha bênção por causa de mentira? Eu vou, não, prefiro ficar sem ele e o Senhor me dá força para trabalhar do que eu fazer isso. Tem gente que fala, né? Não, eu não estou morando mais com ele. Eu falo, não, filha, muito obrigada. Não preciso disso também não. Eu vim ver se eu conseguia. Se for com mentira, eu também não vou. Exato. Porque não vale a pena. Não vale. Você ganha numa coisa, mas perde em outra. Perde em outra, Né? exatamente. E aqui no finalzinho ainda diz o quê? Que Jesus, eles tentaram prender Jesus no 39, prender Jesus novamente porque eles estavam fazendo milagres, irmão. Porque ele estava dando benefício para o povo. E aí tentaram prender Jesus. Aí Jesus foi ao outro lado do Jordão, no 40, e foi aonde João Batista tinha começado a batizar. E lá, irmãos, existia uma certa quantidade de pessoas que estavam esperando novamente acontecer o mesmo que aconteceu com João Batista. E olha quem passa lá, Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo fala, aí eles falam, João não fez nenhum milagre, mas tudo o que ele disse sobre você, Jesus, é verdade. Amém. E aí, aqui no 42, naquele lugar, muita gente creu em Jesus Cristo. Amém. E aqui que Jesus encerra esse capítulo 10 como? Falando, olha, você viu, examine o meu caminhar. Qual que era o meu caminhar? Primeiro veio João, a voz que fala do deserto, e depois veio Jesus. E João já estava falando que Jesus ia vir. É só examinar o caminho de Jesus, já vai falar, poxa, ele é filho de Deus. Por quê? Porque antes dele aparecer, antes dele nascer, já tinha um falando dele. Então, e tudo que ele estava falando foi verdade. Aí o João mesmo falou, né, que eu faço milagre, mas vai vir outro que vai fazer muito mais. Muito mais que eu não vou nem poder desatar as sandálias dele. Então, Jesus ele estava provando para todos aqueles que verdadeiramente seguiam que ele era Deus. Agora eu vou trazer para nós, o que Jesus ainda precisa fazer nas nossas vidas para a gente acreditar que ele verdadeiramente é Deus? Às vezes a gente precisa... Mas ainda acreditar. Exatamente. Tem que tomar vergonha, É só acreditar. É só acreditar. A Rose falou, poxa vida, a professora veio com boa fé e ninguém nem veio ver a aula dela. Jesus vem com boa fé todos os dias para a gente e a gente não dá graça para ele. A gente dá graça pela nossa força, pela nossa saúde. Puxa, ainda bem que eu dormi cedo ontem, porque hoje eu tive prazer em acordar. Então se você não tivesse prazer em acordar, você não viria. Tudo para nós, nunca para ele. Né? Ainda bem que eu achei essa blusa, por isso que eu posso vir. Se você não tivesse a blusa, então você não viria. Tudo a gente pega para nós, o privilégio, e nunca para Deus. E aqui, quando ele é julgado, quando Jesus é julgado, ele fala exatamente isso. Ele fala, as pessoas queriam que ele falasse que ele era o Messias e por isso que ele estava fazendo milagres. E ele não queria a glória para ele queria a glória para Deus. Porque ele queria se esvaziar de tudo aquilo. Jesus, quando veio no mundo, ele se esvaziou de toda a glória dele. Para quê? Para ficar vivendo aqui no mundo. Então, ele não queria que as pessoas gloriassem ele, que gloriassem a Deus, porque ele sabia que uma hora ele não ia estar aqui,
E quando ele não estivesse, quem que ia ser gloriado? Aí por isso que ele falava, então vamos gloriar a Deus. Vamos dar toda a honra e toda a glória para o Senhor. E a gente tem que dar a honra e a glória para o Senhor. Amém? Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus Cristo.